a seguinte coisa. Vamos pegar muito obrigado. Interessante. Carinho não voltou. Oi? Carinho não voltou? Quem? Carinho voltou? Carinho na sala. Ele fazia 4 do Borussia Dortmund, ganhou de 4-1 do Real Madrid. 4-1, Carinho falou. D'Alembertiano, vamos dizer assim, D'Alembertiano. Então, eu vou dizer que a gente tem essa situação aqui. D'Alembertiano, mais N2, aqui mais um. Mais aqui. Vamos dizer que a gente tem essa situação aqui, eu vou colocar desse modo. Sobre segunda dimensão. Vou fazer o seguinte, eu vou só para pegar essa, dá para vocês, para quem não quiser ficar caçando o livro, eu vou deixar para vocês, né? Então, vamos dizer que eu tenho essa situação. Eu quero calcular a função de Green do D'Alembertiano, só que o D'Alembertiano do caso eletromagnético, esse M seria zero. M igual a zero seria o caso de massa nula. E M diferente de zero seria um objeto massivo. Por quê? A gente está vendo isso aqui do D'Alembertiano, que é 1 sobre C2, D2, DT2. Então, que produz menos ômega 2 sobre C2. A relação de dispersão aqui é essa. Menos ômega 2 sobre C2. Aqui produz menos Laplaciano. Então, vai produzir um K2. E aqui eu tenho mais M2 C2 sobre H cortado ao quadrado. Vocês observam que essa grandeza aqui, H cortado sobre MC, é o chamado comprimento de onda de Compton, lambda abaixo de lambda cortada da partícula. Né? Quando tem uma partícula de massa M, o comprimento de onda de Compton dela, o comprimento de onda de Compton dela é H cortado sobre MC. Então, isso é uma grandeza inerente a cada partícula, né? Quando eu combino essas constantes aqui para poder obter o comprimento de onda de Compton. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento de onda, de comprimento. Então, isso aqui é o inverso dele. Então, isso aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento, como deveria ser. Isso aqui é 1 sobre C2, D2, DT2, então 1 sobre comprimento. Menos Laplaciano, menos comprimento ao quadrado. Isso aqui, comprimento ao quadrado. Isso aqui isso aqui tem dimensão de comprimento, então isso aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Tudo isso aqui, D'Alembertiano, é 1 sobre comprimento ao quadrado, isso aqui é 1 sobre comprimento ao quadrado. Então, ômega 2 sobre C2 tem dimensão de K, K é a dimensão de comprimento, 1 sobre comprimento ao quadrado, 1 sobre comprimento ao quadrado. Essa é a relação de dispersão. Então, se eu multiplicar essa relação de dispersão por H cortado ao quadrado de ambos os lados, ela vai me dar, isso aqui vai ficar H cortado ao quadrado, ômega 2, vai ficar E2. Aí vem para cá, H cortado ao quadrado, K2, que é o P, P2, C2. E aqui vai ficar mais N2, vamos multiplicar por esse C2 aqui também, né? Vai ficar N2, C4. Então, essa relação aqui é a relação entre energia e momento, né, de uma partícula livre de massa de repouso M. Então, essa equação aqui, que é a equação de Klein-Bottom
massa, né, ela está me descrevendo essa relação de dispersão ou essa relação entre energia e momento de uma partícula. Então, eu estou descrevendo um objeto massivo. Então, é isso que é essa relação de dispersão. Basicamente, o que a gente fez aqui foi isso. Esse alfa aqui é C2 e esse Mi aqui seria o N2, esse aqui é como se eu tivesse multiplicado por C2. Seria N2C4, super cortado ao quadrado. Então, só que a gente fez com esse alfa, não necessariamente sendo C2. Aquela relação lá é relativista. Então, essa equação aqui é realmente uma equação de onda relativística, porque esse objeto aqui é invariante de Lorentz. Seria 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano. Isso aqui é o nosso operador da Lagrangiana. Então, isso aqui é relativismo. Então, vou dar para vocês as respostas que a gente tem aqui, só para vocês poderem acumular esses resultados, se quiserem fazer algumas análises, assim, né? Então, se a gente pegar a função de onda avançada, então retardada, que foi a que nós acabamos de calcular, que o Gogoliou e o Chico calculam lá, vamos ver os resultados. Então, a função de onda retardada, né? Então, quer dizer, o G retardado de tal se aqui 1 sobre π, por ser retardado, θ de tal. Tal só vai contribuir com tal ponto positivo, ou seja, T maior do que T'. E aí aqui fica delta de lambda, que lambda que nós tínhamos definido, eu vou redefinir aqui, menos θ de lambda, vai ficar esse MC sobre H cortado. Então, esse lambda para nós é o intervalo, né, espaço-temporal. Esse lambda aqui é o C2 tal 2 menos C ao quadrado. C2 T menos T' ao quadrado menos X menos X' ao quadrado. Essa é a função retardada. A função avançada fica tudo igual. É a única diferença que vai aparecer aqui em terra de menos tal. Vou nem colocar. E a função causal? Vou colocar a causal, que essa aqui vai ser importante para quem for fazer teoria quântica, né? Olhar os campos quânticos. Então, a função causal é aquela que nós deslocamos o polo da direita para baixo e o polo da esquerda para cima. Então, nós temos contribuição em cima e embaixo. Então, essa função causal aqui, ela acaba sendo 1 sobre 4π, esse delta de lambda, esse próprio lambda que está aqui. Aliás, esse lambda que está aqui, segundo a definição dele, só para ter uma ideia, ele não é, eu acho que ele é o raiz quadrada. Lambda não está certo. Lambda é o seguinte, você está certo. Então, esse lambda aqui, a raiz de lambda tem dimensão de comprimento, né? Então, está certo. Então, essa região aqui, ela tem θ de lambda positivo, então isso aqui, por isso que aparece essa raiz aqui. A causal, então, vai ficar esse pedacinho aqui, menos MC sobre 8π cortado, raiz de lambda, e aí aqui vai ter θ de lambda. Lambda positivo, ou seja, dentro do cone de luz. E aí aqui nós vamos ter a função diversa de primeira espécie, que vai para 1. Aí aqui aparece a função diversa, né, de Neumann. Isso aqui é a parte dentro do cone de luz. Depois nós temos uma parte aqui, imaginária, e
negativo, perto de menos lambda, então, o lambda aqui, então menos lambda é positivo, tá? E aí aqui fica a função diversa de segunda espécie. Aquelas chamadas, aquelas funções diversas chamadas modificadas. Então esse aqui é o comportamento, tá? Da função de Green. Só para vocês, para quem quiser depois fazer alguma comparação aí, né? Então, no caso de massa nula, como o Rinaldo já tinha levantado, no caso de massa nula, esse termo aqui não tem. Então, essa aqui seria a função, né? A gente teria a função retardada, que tem uma contribuição, quando n tende a zero, perdão, tem uma contribuição também que tem 1 sobre a raiz de lambda, 1 sobre a distância. Então, tá legal. Isso aí são as funções de Green standard do D'Alembertiano e do D'Alembertiano massivo. D'Alembertiano sem massa, caso massa nula, caso do eletromagnetismo usual, e o caso massivo. Tá certo. Agora, nós vamos ver que quando a gente for fazer a teoria relativista, quando nós vamos estudar os campos relativistas, portanto, com invariância de Lorentz, nós vamos ver que a função de Green de qualquer campo que seja do grupo de Lorentz, a gente vai poder expressar como sendo a função de Green do caso escalar vezes uma função que vai levar vezes uma contribuição de spin. Porque basicamente a ideia dos campos é essa. Quando a gente pega um campo relativista, pelo grupo de Lorentz, a análise do grupo de Lorentz, ela me dá conta só do spin. Então, quando eu pego um campo escalar, ou quando eu pego um campo espinorial, ou quando eu pego um campo quadrivetorial, né? Quer dizer, esses campos eles estão se distinguindo um dos outros pelas representações do grupo de Lorentz às quais eles pertencem, e é o que dá o conteúdo do spin. Então, esse cara aqui tem spin 0, esse cara tem spin meio, esse cara aqui tem duas contribuições de spin, tem spin 0 e spin 1. Se eu pegar o campo que é vetorial e espinorial ao mesmo tempo, ele tem spin meio e tem spin 3 meios. Se eu pegar o campo simétrico, que é o campo do gráfico lá de rank 2, simétrico de rank 2, esse campo aqui, ele tem spin 0, spin 1, spin 2. Então, a gente sabe que os campos relativistas, eles são classificados pelos spins que eles destacam. Vamos ver isso aqui lá na frente, quando a gente fizer na mecânica, quer dizer, os campos relativistas. Quando nós introduzimos a massa vai mexer na relação entre energia e momento. Não vai mexer no spin, não vai mexer na relação entre energia e momento, e claro, vai mexer na polarização. Então, a partícula de massa nula, se ela tem qualquer spin, ela só tem dois modos de polarização, mais S e menos S. Mas se ela tem massa, ela vai ter as polarizações intermediárias, S, S menos 1, menos S mais 1, menos S. Então, quando nós vamos estudar os campos relativísticos, o fato, né, no campo relativístico agora, ter um spin genérico, vai me permitir que a função de Green, nós vamos mostrar depois, estou só avançando para vocês por que esse resultado é importante, por que ele é bem universal. A função de Green associada a qualquer campo, vou colocar aqui, qualquer campo relativístico, ela vai poder sempre ser escrita como um coeficiente aqui, kappa, chamamos coeficiente C, que depende do spin, e vezes a função de Green no caso escalar. Seja a função de Green retardada, no caso clássico, ou a função de Green causal no caso quântico. Então, a estrutura de singularidade da função de Green do campo escalar, ela vai se reproduzir para todos os campos relativistas. A diferença que vai entrar aqui vão ser fatores de spin, mas não vão mexer nas relações, na estrutura de singularidade. Então, isso nós vamos mostrar depois. Então, por isso que eu estou dizendo que geralmente a gente para aqui, porque isso aqui já é suficiente para eu estudar a estrutura de singularidade de qualquer função de Green. O setor de spin está aqui. Vamos entender isso agora, imediatamente, da maneira mais simples possível. Deixa eu colocar aqui. Só para ter um exemplo bem claro. Suponhamos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa que é a ideia que eu estou dando. Se nós tivermos um campo, por exemplo, pegar um campo vetorial, não relativista, no caso, não relativista. Vamos pegar um campo vetorial A.
Suponhamos que esse campo, ele tem, vamos dizer assim, um Lagrangiano que dependa de rotacional. Vamos dizer que a equação de campo dele seja algo do tipo 1 sobre C2, D2 dt2. Vamos colocar aqui algo do tipo, vou pegar, deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever uma equação de campo. Vamos dizer que a equação de campo dele fosse o seguinte: a equação de onda dele, 1 sobre C2 dt2, A. Vamos dizer que tivesse um termo aqui, mais um coeficiente alfa. Como esse campo aqui, então isso aqui eu estou só vendo a parte cinética dele, é a derivada temporal segunda do campo. Então é quanto o campo está variando no tempo, né? A derivada segunda do campo é como se fosse a aceleração associada a essa coordenada que é o campo. Vamos dizer que eu tenho agora uma parte que vem da variação espacial desse campo. Então esse campo pode ter uma parte que vai poder ser um gradiente da divergência do próprio campo. Vamos dizer que tivesse um pedaço, uma contribuição desse tipo. Significa que o meu campo tem divergência não trivial. Portanto, ele tem uma parte longitudinal. E suponha que eu tivesse uma outra parte aqui, que fosse mais um beta rotacional do rotacional desse campo. Então, eu tenho uma equação de campo que é toda em derivadas segundas. E isso aqui, então, esse campo é gerado por uma certa fonte, vamos dizer, J, uma fonte externa. Se eu tivesse um exemplo desse tipo, então, vetorial, poderia ser outra coisa, poderia colocar outros termos. Estou colocando um termo só para, assim, mais geral que pode envolver. O meu campo ele é vetorial, então ele pode ter uma divergência. Não estou dizendo que tem divergência zero, e ele pode ter um rotacional. Claro que o rotacional nós sabemos, ele pode ser escrito como sendo gradiente da divergência, uma parte já está aqui, menos o Laplaciano. Se a gente escrevesse esse campo, esse termo eu posso escrever desse modo assim, vou colocar desse jeito. Então, a equação, vamos dizer, vamos escrever essa equação agora em componentes. Ela ficaria assim: 1 sobre C2, rotação, depois a gente melhora isso, D2 dt2, aí, mais alfa, derivada em relação à coordenada x, da divergência de A, djj. Isso aqui é a divergência do campo. O caminho seguido dessa equação é isso, pegando a iésima componente do campo A, a iésima componente do gradiente e a iésima componente do rotacional G. Então isso vai entrar aqui DI também, vai entrar aqui mais um beta. Então, usando isso aqui vai ficar beta, DI, djj, menos Laplaciano, menos beta, dj do AI, igual a J componente. Então, peguei essa componente dessa equação. Isso aqui é o Laplaciano atuando no AI. Então, vamos tirar então, essa equação de campo. Então, essa equação de campo é dada por um operador que não é mais um operador escalar, tem uma natureza vetorial. Vamos escrever essa equação sob aquela forma genérica, para tirar funções de toda equação de onda. Ela é colocada desse modo. Então, o operador que define a equação de propagação, o campo, a estrutura é essa. O operador, o campo e a fonte. Quando eu vou tirar a função de Green do problema, eu vou manter o mesmo operador, a função de Green, e a fonte é a fonte multiforme. Então, eu vou ter aqui o delta de T menos T. Se for um problema dependente do tempo, né? Se for só estático, eu só tenho o delta de x menos x. No curso eletromagnetivo, mas lá no livro ARC, esse livro de métodos na graduação também, vocês podem tirar a função de Green, né? Você deve ver. A gente até já colocou aqui a função de Green, por exemplo, do Laplaciano, ela é o potencial colombiano, né? Ela é nota de 1 sobre x, né? Ou seja, nota de 1 sobre x menos x', isso aqui é a função de Green do Laplaciano. E a função de Green do Laplaciano menos M2, é um parâmetro aqui, M2, né? Essa
Claro, se mi tende a zero, se tende a 1, eu ganho potencial coloquial. Esse aqui eu não estou colocando. São os casos estáticos, são funções de vida estáticas, por exemplo. Bom, vamos lá. Então essa é a estrutura. Vamos escrever aquela equação dessa forma aqui. Só que o meu campo agora é um campo que tem índice. Então, como o meu campo tem um índice vetorial, a estrutura dessa equação vai ter que ser O, I, J, campo AJ, igual a corrente a I. Se o meu campo tivesse uma estrutura espinorial, fosse um espinor do grupo SO3, como a gente já viu, esse objeto seria O, alfa, beta, psi beta, igual a J alfa. Se esse meu campo fosse um objeto tensorial de arranque 2, meu operador teria que ser um O mini, capa lambda, OJ, capa L, atuando no campo H, capa L, igual a uma fonte J aqui. Então, quer dizer, o meu operador ele segue sempre a estrutura de índices do meu campo. Né? Então, esses aqui são os índices livres, opa, e esses índices aqui são os índices que estão somados sobre. É justamente isso aqui que é a estrutura de spin, porque o número de índices é que está me dando o número de spins, que está me dando o spin do campo. Cada índice vetorial é spin 1. Então, dois índices vetoriais vai ser 1 e 1. Pode ser 0, 1 e 2. Se o objeto é simétrico, né, 3 por 3, ele tem 6 componentes. 5 e 1, 6. A parte antissimétrica é o spin 1. Então, pela estrutura de índices do campo, a gente vai regulando os spins. E aí a gente vê que esse operador aqui, no fundo, ele está somando sobre esses índices, está fazendo a soma no espaço dos spins. No fundo, é isso que está acontecendo. A estrutura de uma equação de campo é isso. O operador de campo, a estrutura de índice do operador de campo manipula o spin. E, se houver aí a estrutura de derivadas, manipula. Aqui eu fui muito bom, assim, vou botar uma coisinha tão complicante assim a mais, só para a gente aprender todos os casos em um. Vamos colocar aqui um termo que seria mais mi. Poderia ter colocado um termo que não depende de derivada nem temporal nem espacial. Então, esse termo aqui, ele está introduzindo uma coisa nova, ele está introduzindo uma contribuição para a energia do campo que aparece, quer dizer, uma contribuição para a equação de campo, que independente do campo fosse constante, ele não tem derivada temporal, ele não tem derivada espacial, esse termo vem. Quer dizer, a presença de um termo como esse numa equação de campo significa que ele deve estar vindo de um termo como esse no Lagrangiano. A origem dele no Lagrangiano é isso, é um A escalar A. Portanto, é um termo de energia que não tem derivada, ou seja, é um termo de energia potencial, como se fosse uma massa, né? Uma coisa que é intrínseca do campo, que independe dele variar nas coordenadas, não tem nada cinético nisso. Se o campo depende de T ou não, se depende de X ou não, aquele termo existe. Então, é um termo intrínseco ao campo. E a relação, então eu estou colocando a estrutura da equação de onda é isso. A parte de índices que a gente faz, a soma dos índices, né, que está associada à representação, ela está manipulando os spins. Olha, isso aqui é spin 1, isso aqui é spin 1, isso aqui é spin 1. Isso aqui é spin meio, spin meio, spin meio. Isso aqui, se for simétrico, é spin 2, spin 0, spin 2, spin 0, spin 2, spin 0. Se for antissimétrico, um objeto antissimétrico 3 por 3 é equivalente ao vetor. Então, spin 1, spin 1, spin 1. Então, a estrutura de índice da equação de campo, ela me faz a leitura dos spins. E as derivadas temporais são frequências. Derivadas espaciais são vetores de onda, são momenta. E esses termos aqui é alguma coisa que não depende nem da frequência nem do momento. Deve ser alguma coisa intrínseca, pode ser a massa. A massa não depende nem da energia nem do momento. É uma massa de repouso, alguma coisa intrínseca do campo. Então, essa seria mais ou menos a leitura que a gente faz, né, dentro de uma equação de onda de um campo qualquer. Então, na hora da função de Green, a gente vai ver que, na hora de olhar a função de Green, eu vou ter que olhar para essa equação aqui. Então, tudo que é derivada vai virar frequência ou vetor de onda. E o que não é derivada, e depois o que é derivada, ela vai virar frequência ou vetor de onda com índices. Então, os índices vão ter que se combinar. Quer dizer, aqui eu vou ter dois vetores de onda, porque esse campo tem spin 1. Então, eu vou ter os vetores de onda, mas a relação que depois vai se constituir
né, que vai dar o polo do propagador. Na hora da leitura do polo do propagador, a gente vai ver o polo, ele não depende de índice. Ele é uma relação entre energia e momento. Então a gente vai ver que a gente vai tirar a informação sempre da massa, né, daquilo que o campo pode estar representando em termos de partículas do denominador. E aí a gente vai ver que eu vou poder sempre escrever a função de Green desse campo, por incrível que pareça, eu vou escrever a função de Green desse campo como sendo operadores de spin em cima da função de Green de um campo escalar. Vamos ver como. Então, quando um campo tem spin, a gente reduz o problema sempre ao campo escalar. Por isso que o campo escalar é um bom exemplo, né? E a diferença entre o campo ser escalar e não ser escalar, do ponto de vista da função de Green, vai ser o operador de spin que eu coloco na frente. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, vamos escrever essa equação da forma que a gente estava prescrevendo aqui em cima. Vamos colocar. Então, o meu campo é vetorial, então a minha equação tem dois índices. Legal. Então, quem é o nosso operador OIJ? Vamos fazer a transformada de Fourier. Então, fazendo a transformada de Fourier, menos ômega 2 sobre C2, menos ômega 2 sobre C2. Esse termo aqui vai direto no AI. Então, como todos os outros têm J, para uniformizar eu posso colocar esse termo aqui como sendo delta IJ vezes AJ. Aí eu fico com a estrutura tudo em IJ. Então, esse termo aqui vai ficar menos ômega 2 sobre C2, delta IJ. Depois, esse termo aqui, ó, se junta com esse. Fica alfa mais beta. E aí, cada derivada fica kx, né? Kx menos ômega t. Então, cada derivada fica 1 i kappa. I, kappa i, i, kappa j. Então, fica menos kappa i, kappa j. Menos kappa i, direto para o espaço dos momentos. Kappa j. Depois, o outro termo vai produzir o Laplaciano. Vai produzir o menos kappa 2, então aquele beta vai ficar mais beta kappa 2. Então, mais beta kappa 2, e aí delta IJ, porque ficou um AI, então produz o delta IJ para poder fatorar no final do dia, no OIJ a J, igual a minha. Imagina que eu tenho uma certa corrente externa aí qualquer. Vamos fazer fechar assim. Bom, beleza. Faltou só adicionar o termo de Bom, tá certo. Obrigado. Então, mi aí. Então, esqueci de colocar ele aqui também. Então, quem está copiando, assistindo, ó, tem um mi aí aqui. Esse mi aí aqui vai entrar aqui, mais um mi também. Delta IJ, delta AJ. E aqui o JI. Então, essa é a equação de campo. Então, vamos juntar tudo que é delta IJ. Aceitar aqui também. Então, eu tenho essa contribuição. Vocês já estão vendo como é que a coisa está se armando. Ó. Ômega 2 sobre C2, kappa 2 e mi. Né? Juntando uma relaçãozinha de dispersão. Então, isso aqui, bom, já vamos multiplicar isso aqui. Vamos deixar assim, vai ficar menos ômega 2 sobre C2, menos ômega 2 sobre C2. Aqui eu botei a beta 2 na beta, né? Mais beta kappa 2. Delta IJ, claro, mais mi. Tudo isso aqui, delta IJ. Então, aqui eu tenho a matriz de identidade. E depois o termo que é esse aqui, menos alfa, mais beta, kappa i, kappa j. Aqui é a transformada de Fourier do campo, não estou botando, e aqui é a transformada de Fourier da fonte. Estou agora no espaço de Fourier, tudo é transformada de Fourier. Depois a gente vai. Vou botar lá cá. Então, isso é a equação de campo. Equação de campo no espaço dos momentos. Se eu for querer agora tirar a função de Green, a gente já sabe. A função de Green é colocar no lugar das correntes as fontes delta. Transformadas de Fourier da delta é o 1. Então, se eu agora
for reproduzir essa equação para a minha função de Green, nós já também sabemos qual é o papel da função de Green. Ele dizer que eu tenho o meu campo aí, tx, né? O que a função de Green vai fazer? Ela vai fazer isso aqui. A função de Green, então, ela vai ter que conectar esse campo com a fonte, mas a fonte tem um índice também. Então, a função de Green, ela segue a estrutura de índices do campo. Eu vou ter um G e J, de T menos T', X menos X', J, índice J, de T', X'. Então, essa é a estrutura do meu problema de Green, né? O campo, a iésima componente do campo, gerada pela J-ésima componente da corrente. Quer dizer, a função de Green, ela interpola entre a corrente e o campo, mas aí ela carrega a estrutura de índice. Quer dizer, o índice aqui I e aqui o índice J, não é tudo I. Tá? É um problema matricial. Se esse campo aqui tiver for simétrico de rank 2, aqui eu tenho IJ, então a função de Green vai ter 4 índices, vai ter IJ, KL, J, KL. Então a função de Green, ela vai ter sempre ela vai replicar os índices de spin do campo. Né? Um campo vetorial, a função de Green é vetor, vetor. Se for um campo espinorial, é alfa, beta. Se for um campo escalar, não tem índice nenhum, como a gente fez no caso anterior. Se for um campo tensorial, eu vou ter, né, se eu tiver um campo de rank 3, imagina que eu tivesse um campo de rank 3, o que I, J, K, a estrutura da função de Green seria o G, I, J, K, L, M, N e a fonte J, L, M. Então, a estrutura de função de Green, ela sempre acopla, né, os índices do campo com os índices da fonte. Só para ter uma ideia. Então, esse problema é um problema matricial. Essa função de Green aqui, ela tem um caráter. Então, se eu escrever agora essa função, se eu escrever essa equação para a função de Green, é manter o operador de onda. Aqui coloca a função transformada de Fourier da função de Green, objetivo. E aí aqui eu vou ter a minha estrutura vai ser essa. O, IJ, G, J, K, igual a delta de K. Certo? Agora o problema é matricial. Eu tenho que inverter, só para vocês lembrarem, né? Como é que é a estrutura da função de Green? É assim. O problema de onda é esse. Tem O, IJ, campo, AJ, igual a fonte JI. Se eu quiser, então, tirar a função de Green, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que escrever o campo, a função de Green vai estar aqui. O que é meu campo? Né? Meu campo vai ser, a J vai ser integral de G, JK, uma fonte de JK. E aqui do lado direito eu tenho JI. Então, para que isso aqui dê JI, é preciso que isso aqui seja OIJ, GJK, tem que me dar um delta de K para poder reproduzir o JI. É delta de K, então JK fica JI. Então, o problema da função de Green, então é esse. Você tem a matriz, que está no espaço dos momentos, que está define a equação de onda. O campo é um índice só, mas a função de Green vai ter dois índices. Então, como isso aqui é a matriz é O e J, eu vou inverter o inverso de uma matriz, é uma matriz com o mesmo número de índices. G, J, K. No caso escalar, aqui dá 1. No caso vetorial, aqui vai dar a função delta e K. É o delta de Kronecker, a matriz é a identidade. Delta e K. Então, esse é o meu problema. Então, se eu quiser tirar a função de Green desse campo, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que inverter esse operador. Na verdade, porque a função de Green é o inverso dessa matriz. Então, eu posso fazer uma solução mais assim, menos pensada, né? Se eu quiser fazer a solução mais burra, eu pego essa matriz, é uma matriz 3x3, encho ela toda primeiro. Mas a gente pode fazer um método mais compacto, né? Mas vamos aplicar o método dos projetores aí. Vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. Teorema de Helmholtz. Na graduação, a gente estuda aquele famoso teorema de Helmholtz, que diz que todo campo vetorial pode ser escrito, todo campo vetorial pode ser escrito numa parte que tem rotacional nulo, mais uma parte que tem divergência nula. Como esse campo X aqui pode ser definido a menos de um gradiente, né,
rotacional do gradiente é zero, eu tenho uma simetria de gauge, né? E esse x e x mais gradiente de alfa dão a mesma parte transversa. Então, como eu tenho essa liberdade de jogar esse gradiente de alfa, eu posso sempre escolher o x com divergência nula. Então, quando a gente faz essa decomposição, a gente pode sempre dizer que esse meu campo é um campo escalar, mais o rotacional de um campo vetorial, onde esse campo vetorial tem divergência nula. Aí fica, esse campo tem que ter 3 componentes. Aqui eu tenho uma componente escalar. E aqui eu tenho uma componente vetorial. Então ficaria 4 componentes. Eu precisaria de 4 componentes para especificar essas 3. Mas como esse campo, na verdade, tem divergência nula, isso é um vínculo. Então as 3 componentes, menos essa condição, dá 2. Então esse campo aqui, na verdade, eu tenho 3 graus de liberdade aqui, 1 grau de liberdade aqui, 2 graus aqui, não 3 por causa dessa condição. Então, é o conteúdo do teorema de Helmholtz. E aí, a gente sabe quem é esse φ. Esse φ, se eu tirar a divergência dessa equação, divergência de A, é o laplaciano de φ. E aí eu sei quem é a função de grilo laplaciano. Então eu sei quem é o meu campo φ. O meu campo φ de dx, né? Vou fazer o problema estático, né? O meu campo φ de x. Como a função de grilo laplaciano é, isso aqui vai ficar 1 integral entre 3x', 1 sobre 4π, log de x, menos x', e aqui, divergência das coordenadas minha, do meu campo A, do lado das coordenadas x. Então esse é o problema. Então eu fixo esse escalar a partir da divergência do campo. É a lei de Gauss, na verdade, né? Então, o potencial ele vem da divergência do campo, que na verdade o que é isso aqui? Isso aqui é o ρ. Caso eletromagnético, isso aqui, divergência de E é o ρ. Então, eu sei calcular esse cara, sei calcular aquele cara. O rotacional, só para a gente colocar, deixa eu apagar isso aqui. Essa equação aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Aí, igual a menos dμφ mais epsilon i jk dj x rotacional, né? Esse cara aqui. Então, esse φ aqui, nós estamos falando quem? Esse φ é menos divergência de A sobre Laplaciano. Se eu for para o espaço dos momentos, isso aqui é DI, KI, né? KI é IT sobre K2. Basicamente é isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui só. Então, vou escrever isso aqui dessa maneira, né? Vamos dizer então que esse objeto aqui, vamos escrever esse objeto aqui, vamos substituir esse φ aqui. Então, vamos colocar isso aqui dessa maneira. Tá? Isso aqui é uma notação simbólica. Então, quem é esse φ aqui? Esse φ aqui é menos, né? Então, você vai ficar menos. Esse menos com esse menos vai dar mais. Vou substituir esse φ aqui. Substituir esse não. Dividir por Laplaciano significa no espaço dos momentos dividir por K2. Então, isso é atender para essa operação. Quando eu colocar esse φ aqui, menos com menos fica mais. Então, eu tenho aqui mais. Vai ficar mais. DI. Então, vou botar aqui, vou botar o símbolo. O AI vai ficar DI e aí DJJ sobre o Laplaciano. Mais essa parte aqui. Vou deixar mais essa parte aqui, esse rotacional X. Isso aqui é a parte transversa do campo. Vamos chamar isso aqui de parte transversa. É a parte transversa do meu campo I. Então, é o meu campo transverso, componente I. Então, a gente vê claramente que essa parte aqui, ó, isso aqui, para que isso aqui seja igual à identidade, né, é preciso que isso aqui seja, na verdade, delta de J menos dj sobre o Laplaciano. Esse cara aqui é justamente isso, porque se somar com esse cara aqui, fica AI igual a I. Então, a gente com isso, para facilitar a vida da gente aqui,
Quando a gente trabalha com campos vetoriados no espaço euclidiano, a gente tira dois operadores que fazem as projeções separadas. Isso aqui me dá a parte longitudinal do campo, isso aqui me dá a parte transversa do campo. Eu tenho o setor longitudinal, na verdade é o gradiente, né? Então eu teria esse objeto, defino esse operador aqui, DI, DJ, sobre Laplaciano, vou chamar esse operador aqui de operador longitudinal, LJ. Então, o que significa que, se eu atuar com L e J, atuando na J, estou fazendo isso aqui, ó. L e J atuando no AJ, isso aqui é justamente, tudo isso aqui é a componente longitudinal e do meu campo, é a parte longitudinal do meu campo. Isso aqui me dá componente longitudinal, a iésima componente da parte longitudinal do meu campo, ou seja, do gradiente. E essa parte aqui, que é delta e J, menos L e J, né? Isso aqui é a parte transversa, vamos chamar de T e J. E algumas vezes eu costumo chamar isso aqui também, em algumas notações, às vezes em alguns cursos eu chamo isso aqui de ômega e J, e isso aqui de θ e J. Ômega e J é a parte longitudinal, e só não estou chamando de ômega aqui, para não confundir com esse ômega aqui com frequência, só por isso, estou mudando um pouquinho a notação. Então vamos chamar isso aqui de L e J, longitudinal, então sabe o que eu vou chamar isso aqui? Não precisa se preocupar que eu estou fazendo essas manipulações algébricas, imagina que isso tudo está acontecendo no espaço dos momentos. Isso aqui fica menos I capa I, menos I capa J, e aqui fica menos capa 2. Então os menos se cancelam todo. Então, na verdade, eu estou dizendo que o meu operador longitudinal, ele é vetor de onda capa I, vetor de onda capa J, sobre o módulo de capa quadrado. E o operador transverso, PJ, no espaço dos momentos, é delta J, menos esse KI aqui, ó, menos KI, KJ, sobre o módulo de K, KJ. Então, eu sempre posso decompor meu campo vetorial em uma parte longitudinal e uma parte transversa, atuando com esses operadores, quando esse LJ atuar no AJ, ele vai produzir justamente o gradiente da divergência do A. E esse cara aqui vai produzir o A menos a sua parte de divergência, ou seja, vai produzir a parte transversa, a parte de rotacional. Beleza. Importante desses operadores, se a gente fizer esse produtinho matricial, L e J vezes L J capa, só fazer, vai ficar capa I, capa J, capa J, capa capa, sobre o módulo de capa ao quadrado, módulo de capa ao quadrado. Ele vezes ele. Então, capa I, capa J, capa J é o capa 2. Então, isso aqui cancela isso aqui. Então, no final do dia, isso aqui dá capa I, capa sobre capa 2. Ou seja, não dá o próprio PLK. Então, essa relação está me dizendo que esse operador, do ponto de vista matricial, L2 é igual a L. Ou seja, de fato, ele é um operador de projeção. Ele é idempotente. L2 igual a L significa que esse objeto é um operador de projeção. Se eu fizer o mesmo calculinho com T e J, vocês podem mostrar claramente que T e J vezes T e J capa é T e K. Ou seja, esse objeto também é um operador de projeção, ele é idempotente. Matricialmente falando, o quadrado dessa matriz é o mesmo. Mais ainda, esses dois operadores, que está aqui do lado, eles são ortogonais. Então, se você pegar L e J, T, J capa, ou vice-versa, dá zero. L vezes T, ou T vezes L dá zero. E, claro, se eu somar esse com esse vai ficar L e J mais T e J na matriz de identidade. Claro, eles formam, né, conjunto completo de dois operadores. Eu decomponho o vetor completo, ele é decomposto uma parte longitudinal e uma parte transversa. É a relação de completeza, vamos dizer assim. Então, essa álgebrazinha pode me ajudar a inverter aquela matriz sem precisar escrever a matriz hora nenhuma. Vamos pensar isso aqui, ó, esse objeto. Se a gente pegar uma estrutura desse tipo, imagina que eu tenho, vou apagar isso aqui. Imagina que eu tenha
um objeto dessa forma, um operador O, que seja aqui um alfa, um operador matricial, O e J, que seja um alfa, L e J, mais um beta, θ escuro. Como esses dois operadores eles são transversais, eles são ortogonais, né? O inverso desse objeto aqui, o O menos 1JK, claro, se eu multiplicar esse objeto por esse, eu tenho que ganhar no final do dia um delta de K. Então, multiplicar esse por esse, tem que dar um delta. Como esse operador aqui é ortogonal a esse, eu imagino que na hora de... E eu sei que L2 é L, θ2 é θ. E L θ é zero, θ L é zero, então fica claro para mim que esse objeto aqui deve ter a seguinte estrutura. Eu não sei se ele vai ser um X LJK mais um Y LJK. Por quê? Porque eles são projetores ortogonais. Professor, Foi bem, eu não entendi agora. O θ, se eu tiver Gente, não tem. Você se perdeu porque eu também não entendi. Obrigado, tá, Ana? Eu estou mais acostumado a usar θ, mas hoje estou mudando por causa daquele homem lá. Obrigado. Então, como esse objeto aqui, ele tem uma parte longitudinal e uma parte transversa, elas são ortogonais e formam um set completo, que a soma delas dá a identidade, eu imagino que o inverso dele tem que ficar no mesmo espaço, vai ter que ser uma combinação dos dois. Agora eu não sei quem é X, não sei quem é Y, mas eu sei que esse objeto tem que ser o inverso desse. Então, o produto deles dois tem que ter identidade. Então, se eu multiplicar θ e J, O e J, perdão, vezes O menos 1 JK, isso tem que me dar o delta de K. Então, isso significa que alfa vezes X, aí eu vou ter LJ vezes LJK, esse objeto L2 é L, então isso aqui me dá um L em K. LJ vezes TJK dá zero. TJ vezes LJK dá zero. Isso aqui então vai sobrar só isso aqui, beta Y. TJ vezes TJK dá TK. Então, se esse objeto aqui é igual a delta, e delta é L mais T, então fica claro que o X é 1 sobre alfa e o Y é 1 sobre beta. Então, o inverso fica facilmente dessa forma. Não importa se esse objeto aqui for número ou matriz. Esse objeto aqui pode ser uma matriz. Se eu tiver um conjunto de campos, né, é só inverter essa matriz. Então, esse objeto vezes esse dá sempre a identidade. Então, para mim a coisa está fácil. Quem é o G, na verdade? Bom, esse objeto aqui é o meu O e J. Eu tenho isso aqui, ó, O e J vezes G tilde JK tem que ser o delta de K. Então, G tilde JK é o O menos 1 JK. A matriz, quer dizer, matricialmente falando, O vezes G tilde, na verdade é O tilde, né? Porque esse aqui é o operador já no espaço numérico. Então, estou escrevendo esse operador no espaço numérico. Então, o G tilde é o inverso dessa matriz O tilde. Então, no fundo, para eu tirar a função de Green, eu tenho que inverter esse objeto aqui. Então, tem que entender então quem é o nosso. Quer dizer, claro, no espaço dos momentos. A gente sabendo, aí alguém sabe o G tilde, automaticamente sabe o G, é só voltar para o espaço das configurações. Então vamos tirar, então vamos escrever essa matriz aqui, não dessa forma. É bom isso aqui, ó. Quem é esse objeto? KI, KJ é módulo de K ao quadrado vezes o LJ. E quem é delta e J? Delta e J é LJ mais TJ. Então eu consigo escrever a minha matriz que eu tenho que inverter em função de L's e T's. Vou colocar lá. Quando eu inverter. Minha matriz vai ser, então a parte longitudinal, ela vai trazer essas contribuições aqui, menos ômega sobre C2, ômega 2 sobre C2, mais beta capa 2, mais μ, e depois menos alfa mais beta capa 2.
módulo de capa quadrada, capa 2. Isso tudo é LJ. Aí já estão vendo que esse beta, ó, cancelou esse beta. Era justamente a parte de cancelar. Por quê? Porque o beta está vindo do rotacional. O rotacional não pode aparecer na parte longitudinal, porque o rotacional é transverso. Então é por isso que esses betas aqui se cancelam automaticamente. Se não cancelava, eu teria feito um erro. Então esse beta sai daqui, esse beta sai daqui. Então vamos botar ômega 2 sobre K2, menos alfa K2. Mais bi. Então, isso é a parte longitudinal. A gente vê aqui, ó, a parte de derivada temporal, está aqui, ela tem que ter uma parte transversa, né, uma parte lá longitudinal, porque ela é um D2 DT2. Então, ela é um ômega 2. Então, ela não está separando nada do transverso e longitudinal, ela vê o campo como um todo. Esse alfa está ligado à divergência do campo, então isso aqui tem que ser puramente longitudinal. Você vê que o alfa não vai poder aparecer na parte de e o mi, que é o termo que envolve também só o campo, ele não distingue de parte longitudinal e parte transversa. Então ele está aqui. Vamos pegar agora a parte transversa. Então a parte transversa, de novo, vai se acontecer e voltar. Na parte, ou para onde é que eu estou na parte transversa agora? Ah, a parte transversa só vai entrar isso aqui só. Isso aqui com esse aqui eu já fiz, ele vai ficar então menos ômega 2 sobre C2. Então ele tem que ter parte longitudinal e parte transversa, porque ele é D2 DT2. O beta é puramente transverso. Então, por isso que ele desapareceu do L. E o Mi tem parte longitudinal e parte transversa. Isso aqui é o P e J. Então, esse objeto aqui é o nosso tilde J. É o operador, né, que nós temos que inverter. Quer dizer, a função de Green é o inverso dele. Então, eu teria que inverter essa matriz. Mas agora eu sei como é que eu inverto essa matriz. Então, a função de Green G tilde J, basta inverter os coeficientes. Então vai ficar 1 sobre menos ômega 2 sobre C2 menos alfa K2 mais mi LJ. E aqui 1 sobre menos ômega 2 sobre C2 mais beta K2 mais mi vezes TJ. Esse é o nosso bolso. Bom, então vocês estão observando. Olha quem é esse objeto aqui. Ó. 1 sobre ômega 2, blá blá blá. Isso aqui é uma relação de dispersão. Então isso aqui é uma função de Green de um escalar. Isso aqui é como se. Isso aqui está resolvendo esse problema. Ó. Menos ômega 2 sobre C2, menos alfa K2, mais mi, atuando. É como se eu tivesse essa equação atuando num campo escalar igual a um J. Então, esse aqui é a função de Green desse escalar. Então, a parte de spin está aqui. Ó. Isso aqui me diz, isso aqui funciona como um campo escalar. Então, isso aqui é a estrutura, é o polo. Ó. Olha, está aqui, está o polo. O polo está aqui, ele me dá essa relação de dispersão. Qual é a relação de dispersão que ele me dá? É ômega 2 igual a alfa C2 K2 mais menos, né? Menos C2 mi. Então, esse é o polo. Então, isso aqui é uma relação de dispersão. Se eu multiplico isso aqui, se eu vou olhar uma relação de dispersão para onda, se eu faço analogia com partícula, eu só vou dar um H cortado ao quadrado. Porque é 2 igual a alfa, H cortado ao quadrado, K2 é P2, P2 C2, menos C2, H cortado ao quadrado, mi. Então, isso aqui estaria fazendo o papel de momento, parte de momento, e isso aqui deveria estar fazendo o papel da parte de massa. Então, para eu não ter problema com TAP, se eu vou para o referencial de repouso, P é 0. Se esse mi for positivo, eu tenho um E2 negativo. Então, vou escolher, quer dizer, eu deveria ter um mi positivo. Se o meu mi é negativo, então seria interessante se nessa formulação que eu estou fazendo, eu tomasse mi negativo, para justamente evitar qualquer problema com o aparecimento de uma energia ao quadrado negativo.
Se o mi é negativo, esse termo aqui é negativo, mesmo quando esse momento for zero, eu esperaria também que esse alfa fosse positivo, para garantir que esse alfa é positivo e se mi é negativo, esse número aqui é não negativo. Então, a relação de dispersão, ela já também me indica qual é a zona de parâmetros que eu deveria estar trabalhando com um certa segurança. Se o alfa é positivo e se o mi é negativo, eu garanto que E2 é não negativo, e aí não tem problema de ter K como referencial de repouso. Então está lá. Essa aqui, agora na parte transversa, vocês estão observando que na parte transversa, então aqui é uma outra função de grid de escalar também, então isso aqui se comporta. Então vocês estão vendo que isso aqui é a função de grid de um escalar, vezes a parte longitudinal, isso aqui é a estrutura de spin, é o setor longitudinal, e aqui é uma função de grid de escalar. Aqui é uma outra função de grid de escalar com isso aqui, com a parte transversa. Agora observe que a relação de dispersão não é a mesma. Na parte longitudinal eu tenho essa relação de dispersão. Na parte transversa eu vou ter essa relação de dispersão. Ômega 2 igual a beta C2 cada 2 mais C2 quando eu tenho polo. Então, vocês estão voltando àquela história, né? Justamente o polo da função de Green é onde eu vou ler se o campo, depois da teoria quântica, isso é teoria clássica, se o campo da teoria quântica vai ter uma interpretação de partícula, a partícula está aqui, ó, Wigner está aqui, está me dando uma relação entre energia e momento, né? Para poder garantir que é a representação de partícula. Então, essa aqui é uma relação. Se o beta também for positivo, ó, se o mi for negativo, ó, a gente vê que a gente tem um conflito. Mi negativo é bom para esse lado, mas mi negativo é ruim para isso. Porque, por exemplo, se o beta é positivo, eu vou para o referencial de repouso, então aqui nós vamos ter E2, então isso aqui vai ficar beta, P2, C2, eu multipliquei por H cortado ao quadrado, mais H cortado ao quadrado, C2 mi. Então, vocês estão vendo que se beta é positivo, é bom, porque ele dá uma positividade, me garante uma positividade do termo de momento. Mas o mi, se ele for negativo, para poder ajustar bem a parte longitudinal, e ele já for negativo para a parte transversa, o problema vai estar aqui ou lá. Então, se eu quiser um mi positivo, eu salvo o problema aqui. Mas eu tenho um problema aqui. Se eu tiver um mi negativo, eu salvo o problema aqui, mas tenho um problema aqui. Então esse problema, esse campo aí, ele vai ter problema em alguma hora. Ele pode trazer um referencial de repouso. Se o mi for positivo, ele vai dar um táquion no setor longitudinal. Se o mi for negativo, ele vai dar alguma contribuição ruim no setor transversal. Vocês observam que se o E2, né, que na verdade o ômega 2 é negativo, o ômega é puramente imaginário. Se o ômega é puramente imaginário, aquela estrutura I ômega T, que seria oscilatória no tempo, ela evanece, ela cai, né, com T, ou ela explode. Então, de qualquer maneira, ou eu tenho um objeto muito instável, ou eu tenho um pacote que cresce, né, exponencialmente com o tempo. Eu não vou poder interpretar isso como partícula. Então, na teoria quântica, eu vou ter um problema. Então, a teoria clássica, pela análise da função de Green, ela já me instrui, né, o que eu vou encontrar lá na frente. Então, se eu quiser ter uma boa teoria quântica, a melhor solução seria, por exemplo, vamos dizer que eu não apagasse o mi, poderia apagar o mi, ou então eu poderia não trazer, poderia evitar o problema do mi, tirando, por exemplo, essa parte que eu tenho alfa gradiente divergência de A. Quer dizer, esse termo aqui, se eu colocar uma parte longitudinal para o meu campo, se eu tirar essa parte, se eu fizer alfa igual a zero, né, eu tenho esse pedaço aqui igual a zero. Então eu ficaria só com isso aqui. Né, eu evitaria esse, eu não teria um sentido propagatório. Numa teoria não relativística, isso ainda não seria bom. Numa teoria relativística, para eu tirar quando eu tirar esse alfa, eu tiraria a propagação desse termo todo.
E aí a parte longitudinal, ela não teria polo, ela seria 1 sobre μ. Então isso aqui não é um problema. O problema é quando eu gero um polo no eixo da energia. Então essa teoria não relativística, ela não vai ser boa. Essa teoria só vai ser boa se eu for para a versão relativística e resolver o problema da parte, tirar a parte longitudinal. Então agora, mas eu não queria nem discutir tanto isso, eu só coloquei esse exercício, esse exemplo, para vocês perceberem que essa função de Green aqui, ela se escreve como uma combinação de duas funções de Green escalares. Essa função de Green aqui é a função de Green de um problema escalar. Essa função de Green aqui é a função de Green que estaria dando essa equação de campo. Ela estaria dando ômega 2, né, 1 sobre C2, D2 dt2, menos K2 é o laplaciano, mais alfa laplaciano, mais μ num campo escalar. Essa função de Green aqui é a função de Green desse objeto aqui retorna no campo escalar. E aqui tem só a parte do spin. E a mesma coisa que isso aqui seria um outro objeto escalar, e isso aqui é só a parte do spin. Então, a moral da história que eu estou dizendo para vocês é essa, que a estrutura geral de uma função de Green, ela pode ser uma combinação, uma soma, né, de funções de Green escalares com coeficiente de spin vezes funções de Green escalares. Porque a função de Green escalar, ela que vai resolver o problema. A relação entre energia e momento, ela se resolve no setor independente do spin. A parte de spin, ela não vai mexer na energia. Né? Então, ela só mexe nas derivadas. Então, agora, isso aqui é importante, claro. Se meu campo ele propaga uma partícula com tal massa, quer dizer, se eu olhar para essa relação de dispersão aqui, eu vejo que o polo corresponde a uma certa partícula massiva. Esse objeto aqui está me dizendo, é um objeto longitudinal. Então, o setor longitudinal propaga uma massa, uma partícula. O setor transverso propaga outra partícula. Então, não necessariamente o campo propaga uma única partícula. Se o campo tiver spin, ele tiver estrutura de spin, certas partes podem propagar uma partícula e outras partes propagar outra partícula. Claro que eu estou pegando um problema não relativístico, já vou lá. Se eu pegasse esse problema na versão relativística, eu teria, então, nesse setor aqui, um spin 0, e aqui eu teria um spin 1. Claro, então agora pegando um problema não relativístico. A parte longitudinal é a divergência. Então, é o spin 0. A parte transversa é o rotacional, é o spin 1. Se eu estivesse pegando um problema relativístico, então eu teria a mesma coisa, teria uma separação spin 0 e spin 1, só que aqui eu teria essas constantes vinculadas de tal maneira, aí eu tenho variância, provavelmente esse alfa aí teria que ser 1 e o beta teria que ser 1. O que você queria falar, Eu ia perguntar, só para tentar ligar com o eletromagnetismo. Fala aí. Isso. Eu alguma coisa que eu saiba. Não, vamos lá. No caso do eletromagnetismo, a propagação longitudinal, ela é morta, né? Ela é morta. Então, essencialmente, não teria esse paradoxo que ia sobrar só o TJ. Isso, exatamente. Como vamos lembrar o que o Real está falando. No caso do eletromagnetismo, vai dar isso aqui. A equação de Maxwell, né? Deixa eu ver aqui. As equações de Maxwell, nós nos damos o divergência. Vou escrever aqui, não vai, né? Vamos para o livro. Divergência de E igual a 0. Rotacional de B igual a 1 sobre C2, né? DDT, né? Não vai. Então, E é menos gradiente de φ, está aqui menos, laplaciano de φ, menos dAdt, né? Então, menos ddt, di, aí, igual a 0. Rotacional de B, rotacional de A. Gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A. Só que o lado esquerdo dessa equação, vou botar isso aqui dessa conta. Escrever em forma vetorial. Menos o laplaciano de φ menos dA dt. Não, é o Gauss. Gauss é da eletrostática.
E aqui, ampere máxima rotacional, gradiente da divergência, menos o Laplaciano, igual a 1 sobre C2, ddt menos gradiente de φ, menos gradiente, menos gradiente de φ dt, e menos divergência de A, menos T2 dt2, lá. Então, está me dando, né? A equação de onda aqui. Então, a gente sabe que no eletromagnetismo nós podemos escolher esse gauge aqui, divergência ddt, né? De φ, mais divergência de A. Então, isso mesmo, né? Então vai ficar aqui, Φ, aqui, ó, aqui eu tenho um gradiente, é 1 sobre C2. É o gauge de Coulomb, né? É aquele gauge que a gente, de forma covariante, às vezes escreve assim, Li igual a zero. Então, por uma escolha de gauge, né, posso escolher o gauge chamado gauge de Coulomb, gauge de Lorentz, exatamente, o gauge de Lorentz. Então, isso aqui vai me produzir, ó, 1 sobre C2 de φ dt com gradiente na frente. E esse aqui também me produziu, eu jogo isso aqui para cá, está me produzindo o gradiente da divergência de A. Então, eu tenho esse termo aqui, junto com esse termo aqui, que é o gradiente da condição de Lorentz. Então, esse termo aqui vai a zero. E aí, claro, o Lambda já esperava, a equação de onda, né? Nós ganhamos aqui que 1 sobre C2, ganhamos da Lambertiano de A igual a zero. Equação de onda para A. E aqui é a mesma coisa. Pelo gauge de Lorentz, né? Divergência de A é 1 sobre C2 ddt do φ. Então, menos 1 sobre C2 ddt do φ. Então, isso aqui fica justamente a equação de onda do φ igual a zero. Então, se eu trabalhar no gauge de Lorentz, eu tenho essas duas equações de onda. Então, é exatamente isso aqui, massa zero. Eu não teria esses termos aqui. Mas eu teria a parte original, então? Teria. Nesse gauge eu tenho φ. Só no cair de Coulomb que vai morrer. No gauge de radiação, no gauge de Coulomb. Exatamente. Então você teria propagação longitudinal? Teria. Isso, teria uma propagação longitudinal do campo. Só que a propagação longitudinal, quer dizer, aí a propagação longitudinal desse é uma questão de gauge, né? Uma escolha de gauge. Se você, agora, você pode inclusive eliminar o φ. Se você for com o gauge de radiação, você faz φ igual a zero, divergência de A igual a zero. Aí você tem só a parte física mesmo do ar, só a parte transversa do ar propagando. Que nesse caso do carinho de Lorentz, se quiser ter uma parte longitudinal, ela seria isso que você falou, de parte, ela morreria, ela seria... A parte longitudinal, ela estaria associada, ela teria, na teoria quântica, ela estaria associada ao que a gente chama de ghosts. Ela estaria associada, você criaria fótons longitudinais. Mas aí você pode mostrar que, classicamente, esses fótons longitudinais desaparecem, porque quando você considera o campo como um todo, você tem dois tipos de contribuições que se cancelam. Os fótons longitudinais, eles se cancelam com o chamado, quer dizer, os fótons temporais cancelam os fótons longitudinais. O setor ruim de φ cancela o setor de divergência de A igual a zero. Então só sobra a parte A transversa, que é a parte limpinha. Isso está bem clarinho, se vocês olharem o capítulo 1 do livro do Bogoliubov, justamente, no capítulo desse livro do Bogoliubov, ele pega o campo eletromagnético clássico, deixa eu ver até onde está isso aqui. Ele pega o campo eletromagnético, campo vetorial, pega o campo escalar, campo vetorial. Ele pega o campo vetorial. Exatamente. Aí ele mostra aqui, ele expande esse campo vetorial e ele mostra que a contribuição dos fótons que vem do setor do φ. Porque aqui você não está dizendo que a divergência do A é zero. Então, esse é o teu A tem parte longitudinal e parte transversa. E o teu φ sobe. Então, o setor ruim que sai daqui cancela exatamente com o setor de divergência de A não zero que sai daqui. Então, só sobra a parte transversa lá. Quer dizer que fóton é puramente íngreme. Isso, o fóton é puramente transverso. 2 graus de liberdade. Está tudo certinho. A teoria cuida disso para você. Certo? Eu poderia chamar, se quiser, aquela forma, uma Nobel, né? a espectroscopia da função de fim. Bom, a espectroscopia, eu diria sim. Espectroscopia no sentido que você tira o setor de massas, o setor de Digamos, e os espinhos. a discussão no início da aula é se o campo era energia, o que era, né? Isso.
Daí a gente diz, bom, campo sem partícula ali. Se ele tiver partícula. E você agora fez a espectroscopia, né? Você fez uma partícula ali com spin 0 e ali com uma relação de dispersão. E outra com spin 1, outra relação de dispersão. Exatamente. Então você distinguiu as duas partículas. Numa descrição de partícula, eu teria objetos distintos no seu corpo. Esse campo não estaria, na versão quantizada, esse campo não estaria carregando um único quantum. Haveria dois quantos, um na parte longitudinal e um na parte transversa. Como um campo ele pode corresponder a duas partículas. Na verdade, o campo não necessariamente descreve uma única partícula, ele pode descrever mais de uma partícula. Um exemplo simples, imagina um campo escalar. Vocês pegaram um campo escalar com essa estrutura aqui, mas vocês pegaram uma equação assim. Ela veio de ano, de φ,